sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje o tema da nossa aula, nossa quinta aula, será classes de palavras. Hoje nós veremos a parte de fundamentação das classes de palavras, tá? Essa será a primeira aula a respeito do tema, ok? Vamos lá? Então, os objetivos da nossa aula, né, são que vocês conheçam aí quais são as classes de palavras, quais são as classes variáveis e quais são as classes que não sofrem variação, quais são os tipos de substantivos e as flexões deles, né? Quais são os tipos de flexões que o substantivo sofre, ok? Além disso, nos materiais para a aula, vocês terão acesso à videoaula que vocês estão assistindo. Além disso, lá no Classroom, vocês vão ter acesso aos materiais para estudo, né, escrito, e além disso, os exercícios para resolução. Uma surpresa eu tenho guardado para vocês, mas vocês só vão ter acesso lá no Classroom. Não vou divulgar aqui, não vou deixar escrito qual é a surpresa, só para os alunos que forem lá e derem uma conferida. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, a respeito das considerações iniciais das classes de palavras, é comum ouvirmos, né, as frases "eu não sei português" ou "ah, não cai gramática". E isso é um grande equívoco, inclusive, as duas frases, né? É evidente que todo falante de uma língua sabe a sua língua. E a prova disso é que você está lendo, que você está ouvindo e que você está entendendo isso. Você está entendendo essa mensagem qual eu estou lhe passando. Isso é a maior das provas de que todo falante da sua língua sabe sua língua, né? Desde que você nasce, você é inserido nesse processo linguístico, você aprende a falar, você se desenvolve através da língua, você faz uso dela ao longo da sua vida. Então, todo falante da língua sabe a sua língua, né? Talvez você não tenha o domínio das nomenclaturas, né, das regras, da parte técnica da língua, mas o conhecimento da língua você tem, certo? Quanto ao não cai gramática, temos que ver aí do que você está exatamente falando, né? Qual é esse pensamento exatamente? Pois existem vários tipos de provas e vários tipos de aplicações da gramática. Existem provas, né, que aplicam aí a gramática pela gramática, a gramática seca, como ela é chamada. Já existem outras provas, né, que elas aplicam a gramática com base na linguística, que é a gramática extraída de textos, né? Existe todo um processo mais elaborado dentro dessas provas. Mas isso não significa que não cai gramática. Inclusive, se você for observar as mais recentes provas de Enem, de vestibulares, vocês vão se espantar com a quantidade de conteúdo de gramática que tem nessas provas. Certo? Com relação a isso, é bacana a gente entender, né, que dentro da gramática vão existir ali três grandes vertentes que dão origem, né, ao nosso processo de análise, inclusive, que é a morfologia, a sintaxe e a semântica. Né? Elas são processos isolados, cada uma delas, né, ela vai observar dentro da língua um aspecto específico, mas existem momentos em que elas se unem, né, que elas se juntam para analisar, para dar uma amplitude para esse recorte. Né? No caso da morfologia e a sintaxe, por exemplo, elas se juntam e elas viram a morfossintaxe. E aqui, né, ao longo da nossa aula, existirão momentos onde nós estaremos fazendo uma análise sob a ótica da morfologia, ou em outros momentos sob a ótica da sintaxe e em outros momentos sob a ótica da semântica. E eu faço um convite para que vocês imaginem cada uma delas como um óculos da forma que vocês quiserem, certo? Então eu vou convidar vocês, olha, agora a gente vai colocar o óculos da gramática, agora a gente vai colocar o óculos da sintaxe ou o óculos da semântica. E quando se juntar aí a morfologia mais a sintaxe, ou qualquer outros desses elementos aí, serão um óculos super poderoso com duas lentes ao mesmo tempo. Ok?
E ainda a respeito, né, dessa reflexão acerca da língua, eu convido vocês a pensarem a língua como um jogo, como um xadrez, por exemplo, ou como um sudoku. Como todo jogador, né, que almeja aí vencer o jogo, ser vitorioso, é fundamental que ele conheça as regras, é fundamental que ele conheça e domine o jogo, né, o processo pelo qual o jogo acontece. E lembra que nas aulas passadas, a respeito de variação linguística, figuras da linguagem, nós falamos a respeito do poliglota da própria língua, que é aquele que domina, né, todas as formas, todas as diferentes formas de variação da própria língua. Aqui isso se aplica também. Né? Então, um bom jogador vai ser aquele que tem conhecimento das regras, que tem conhecimento da forma com que o jogo acontece, certo? Então eu convido vocês a entrar nesse jogo e a entrar nesse jogo para ganhar, correto? Vamos lá então? Então, a respeito dos óculos da gramática, né, que são as grandes áreas da gramática, a morfologia, a sintaxe e a semântica, como eu havia mencionado anteriormente. Aqui nós vamos nos ater sobre o que exatamente estuda cada uma dessas áreas. Então, a morfologia ela é responsável por estudar a forma, pelo estudo da forma e da classificação das palavras. Né? Então, é, é, morfo vem de forma, e logia vem do estudo, né? O estudo da forma das palavras. Já a sintaxe, ela é responsável pelo estudo das combinações possíveis na língua. E a semântica, ela vai estudar os sentidos decorrentes dessas combinações que ocorrem aí dentro da língua. Então vocês podem ver que, embora cada uma delas, né, tenha um recorte específico, tenha um objeto de estudo bem específico, elas se complementam, né? Elas não são distintas, separadas ou isoladas entre si. Elas são bem complementares, inclusive. Ok? Então, agora entrando propriamente dito dentro das classes de palavras, o que são as classes de palavras, né? O que ela compõe. Vamos ver isso agora, tá? Então, o estudo da morfologia, né, ele aborda a formação e a classificação de um vocábulo, o qual deve se enquadrar dentre as 10 classes gramaticais, ou classes de palavras, tá? A gente encontra aí essas duas nomenclaturas. Estas se dividem em variáveis, que podem variar em número, gênero, pessoa, tempo, e as invariáveis. Então vocês podem ver aqui ó, que dentro dessa concepção nós vamos estar usando ali o óculos da morfologia, né, o estudo morfológico. Então eu convido vocês agora para colocarem o nosso super óculos da morfologia. Ok. Então lembram lá que eu falei das 10 classes de palavras, que seriam as variáveis e as invariáveis? Pois bem. Então, dentro das 10 classes de palavras, nós temos ali o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Estas são as 10 classes de palavras. Dentro dessas 10 classes de palavras, nós vamos ter ali os dois grupos, o grupo das classes variáveis e o grupo das classes invariáveis. Então, as variáveis elas vão poder variar ali de tempo, vão poder sofrer variação de tempo, variação de modo, de gênero, número e grau. Já as invariáveis, elas não sofrem variação, são classes invariáveis. Ok? Mais para frente nós vamos ver até mesmo em outras aulas mais detalhadamente a respeito de como funciona a variação dentro de cada uma dessas classes, certo? Então, os grupos gramaticais, né? As palavras de uma língua, elas dividem-se em grupos de acordo com suas características. E dentro disso, né, nós temos um grupo nominal, um grupo verbal e um grupo adverbial. Ismael, não estou entendendo nada, Ismael, estou perdido. Espera aí que a gente vai conseguir entender. Trouxe aqui para vocês um exemplo extraordinário que é único e não tem no Brasil. Certo? Vamos lá.
Que é isso, Ismael? Agora fiquei mais perdido ainda. Calma aí que a gente vai se encontrar. Então eu trouxe aqui para vocês as classes de palavras como se fosse um sistema solar. Né? Mas Ismael, o que a geografia tem a ver com a língua portuguesa? Tem tudo a ver. Espera aí que a gente vai entender. Então, dentro do sistema solar, né, dentro do nosso sistema solar, nós temos um corpo celeste, né? E existem planetas, né, que orbitam em torno dele, e em torno desses planetas, né, nós temos aí os satélites naturais que orbitam também em torno deles. Então, aqui nesse recorte, o substantivo, ele seria o nosso Sol, né? Porque dentro desse primeiro sistema adotado aqui, ó, nós vamos ter, né, os planetas orbitando em torno do Sol. O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, que são classes gramaticais que vão trabalhar para o substantivo. Né? Eles vão se relacionar diretamente com o substantivo. Né? O artigo, por exemplo, o artigo ele define o substantivo, ele antecede o substantivo. O adjetivo, ele geralmente ele vem após o substantivo e ele caracteriza esse substantivo, né? Ele dá uma qualidade. O numeral, né? Ele vai enumerar, né? Ele vai nessa parte de categorização do substantivo. Pode substituí-lo também, né? E o pronome, como o próprio nome diz, pronome, ele vai trabalhar pronome. Quem é que é o nome? É o substantivo. Por quê? Porque o substantivo, ele exerce exatamente a função de atribuir nome às coisas, né? É a classe de palavras responsável pela atribuição de dar nome às coisas, aos seres, aos fatos e aos acontecimentos. Então vocês podem ver que essas quatro classes gramaticais, elas orbitam em torno do substantivo, certo? Começou a ficar mais claro para vocês? Então esse primeiro exemplo aqui é do grupo nominal. Nominal por quê? Porque gira em torno do nome, gira em torno do substantivo. Aqui, por exemplo, né, em torno do adjetivo, nós poderíamos ter aqui também, como um satélite natural, o verbo e o advérbio, que eles também têm essa relação com o adjetivo. E esse grupo aqui, ó, do verbo e do advérbio, que vamos pensar neles como satélites naturais, né, que poderiam estar aqui orbitando em torno do adjetivo, o prof não colocou lá para não ficar complicado para vocês, ele é o grupo verbal, né, que ele tem essa relação direta com o verbo. E aqui, né, a conjunção e a preposição, que poderia também estar aqui orbitando em torno do pronome, é o nosso grupo relacional, que estabelece essa relação entre a classe, exatamente. Começou a ficar claro para vocês? Eu espero que tenha esclarecido. E viram só como realmente gramática e geografia têm muita coisa em comum? Com relação ao substantivo, gente, toda palavra que designa. O substantivo ele é, né? Toda palavra que designa o nome de um ser, objeto ou circunstância. E isso, né, é denominado de substantivo. Essa classe gramatical possui variação em gênero, número e grau. E as suas classificações são, vamos ver? Então, dentro dos substantivos, nós vamos ter ali substantivos primitivos, substantivos derivados, substantivos simples, substantivos compostos, comuns e primitivos. Né? O que são eles? Vamos lá. Os substantivos primitivos, eles não derivam de outra palavra, como, por exemplo, casa e pedra. Né? A casa, ela dá origem para outras coisas. Por exemplo, casinha, casão, casarão, pedra, por exemplo, pedreira, pedregulho, né? São substantivos de origem, são substantivos primitivos, são originários, né? Eles dão origem no processo de formação para outras palavras, mas eles não são formados por outras. Já os substantivos derivados, eles são exatamente o contrário disso. Né? Eles derivam de outras palavras, como por exemplo caseiro e pedreiro, né? Que são derivados de casa e derivados de pedra, certo?
Já os substantivos simples, eles possuem somente um radical, como por exemplo, pé, moleque e banana, e também maçã. Já os substantivos compostos, eles são o contrário dos simples. Eles possuem mais de um radical. Vejam os exemplos. Do pé formou-se pé de moleque, né? Tem mais de um radical. E também banana, maçã, que juntou-se a banana e a maçã do substantivo simples. Já os substantivos comuns, eles sofrem ali, né, a designação generalizada em relação a um grupo, como por exemplo, menino, cidade e colégio. Vocês podem ver que essa designação ela é bem geral mesmo, bem ampla, né? Quando a gente diz menino, que menino? Qualquer menino. Cidade, que cidade? Qualquer cidade. Colégio, qual colégio? Qualquer colégio. Então é algo bem generalizado, por isso é um substantivo comum. Já os substantivos próprios, esse processo de designação ele é bem individualizado, né? Ele tem um recorte bem preciso, como por exemplo, João, né? Não é qualquer menino, é o João. Não é qualquer cidade, é Curitiba, né? É o Brasil. E vocês podem ver que esses substantivos próprios, eles sempre iniciam com letra maiúscula, por serem exatamente nomes próprios. Viram só a relação do nome próprio com o substantivo próprio? Começou a ficar claro agora, né? Além disso, nós temos ali os substantivos concretos, que são os que designam seres propriamente ditos, como por exemplo, homem, cadeira, cavalo, né? São coisas concretas, palpáveis. Já os abstratos, eles vão designar, né, noções, ações e estados, também qualidades e sentimentos, como por exemplo, doçura, amor, opinião, felicidade. Né? O amor, a doçura, a opinião e a felicidade não são palpáveis, né? Não são, eles são bem abstratos, assim como o nome. E além disso, nós temos ali também os substantivos coletivos. Os substantivos coletivos, eles são substantivos comuns que, no singular, vão designar um conjunto de elementos na mesma espécie. Né? Por exemplo, o coletivo de lobos é alcateia. O coletivo de músicos é banda. O coletivo de pessoas é o quê? Multidão. Né? O coletivo de abelhas é enxame. O coletivo de peixe é cardume. E por aí vai. Certo? Entrando dentro dos tipos de flexão que o substantivo sofre, vamos falar ali a respeito do gênero, né? A flexão de gênero. Então, com relação à flexão de gênero, né? Um substantivo ele será classificado como biforme se ele possuir uma forma, se ele possuir apenas uma forma, o masculino e a outra feminino, né? Como por exemplo, o homem e mulher, né? Não tem outra. O homem é homem, a mulher é mulher. É um masculino e um feminino. A mesma coisa o menino e a menina. É um masculino e um feminino. Né? E nesse caso a gente chama de substantivo biforme, com relação à flexão de gênero. E caso não apresente tal variação, o substantivo será chamado de uniforme, que que é de acordo, né, com os tópicos a seguir. Então, dentro dos substantivos uniformes, nós vamos ter ali os comuns de dois gêneros, que são os que possuem uma só forma, né, no masculino e para o feminino. Como, por exemplo, dentista, né, não tem dentista e dentisto, é dentista. Atleta, né, não tem atleta e atleto, é atleta, é o atleta, a atleta, dando forma dentista, é o dentista, a dentista. E jornalista, tem jornalista? Não, é a jornalista, o jornalista. Né? Então, aqui são substantivos uniformes comuns de dois gêneros. Nos sobrecomuns, eles vão possuir ali apenas um gênero gramatical, como por exemplo, criança, né? É a criança, né? Testemunha, é a testemunha, pessoa é a pessoa. Observem que o, o artigo, né, que antecede a esses substantivos vai ser sempre o artigo a.
E aqui então nós teremos, né, os substantivos uniformes sobre comuns. E dentro dos substantivos uniformes sobre comuns, nós temos ali muitas confusões, como por exemplo, né, a cabeça e o cabeça. Quando eu me refiro à cabeça, né, independente do contexto, claro, o contexto faz toda a diferença para tornar a sentença clara. Mas quando eu me refiro à cabeça, eu me refiro à cabeça de alguém. Agora, quando eu me refiro ao o cabeça, né, eu quero passar a mensagem de que a pessoa é o líder, né, de que ela é quem comanda, ela é o cabeça, certo? Isso acaba gerando aí grande confusão também. Então, ainda dentro dos substantivos uniformes, nós temos ali os uniformes epicenos, que são os substantivos que possuem, em relação a animais, apenas um gênero gramatical, como por exemplo o jacaré. Não tem jacaré, o jacaré e a jacaroa. É o jacaré, a jacaré, né? Ou o jacaré macho e o jacaré fêmea. O crocodilo, nós não temos o crocodilo e a crocodila, né? É o crocodilo macho ou a crocodila fêmea, ou crocodilo fêmea. O gavião, por exemplo, né? Nós não temos o gavião e a gavioa. É o gavião macho e o gavião fêmea. Esses são os epicenos, certo? Com relação aos tipos de flexão de número, né, com relação à flexão de número, isso vai envolver algumas regras e isso é um tanto quanto extenso. Então eu não vou me ater aqui precisamente ao tipo de flexão de número, até porque é algo assim que, por mais que seja extenso, não é algo difícil de ser compreendido. Então esse material de tipos de flexão dentro de número, eu vou deixar lá no material de estudo para que vocês possam ter acesso a isso, tá? Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, para que a aula também não fique muito longa e cansativa, ok? Mas só para que vocês saibam, o substantivo também pode sofrer essa flexão de número. Já com relação ao tipo de flexão de grau, né, no que tange a variação em grau, o substantivo pode apresentar forma aumentativa ou reduzida, né, ou também o diminutivo. E essas variantes obedecem a dois princípios. Né? Elas ocorrem analiticamente se houver acréscimo de adjetivo que indique aumento ou diminuição, sinteticamente se houver emprego de sufixos que indiquem aumento ou diminuição. Como, por exemplo, de boca. Né? Qual é o aumentativo de boca? Bocão? Não, é bocarra. Né? E vocês conseguem observar ali, ó, que nesse caso houve o acréscimo de sufixos? Conseguem observar? E nesse caso, como ficaria, como houve, né, esse acréscimo, a gente chama ali de um processo de aumentativo sintético, certo? Na segunda parte ali, né, quando a gente se refere à boca grande, né, e não há esse acréscimo, é, quando há o acréscimo de um adjetivo, né, que está indicando ali um aumento, no caso grande, o grande ele está caracterizando, então é um adjetivo. Quando há esse acréscimo de um adjetivo, ele é chamado de aumentativo analítico, ok? Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma aula. O que nós vimos hoje? Então, hoje nós vimos as classes de palavras, os grupos gramaticais, os substantivos e as suas variações, ok? Então agora eu convido a vocês a darem uma olhada lá no nosso material de estudo, lá terão também exercícios para resolução e lembrem-se que essa aula tem uma surpresinha para vocês que vai ajudar bastante na fixação do conteúdo e no entendimento, tá bom? Não deixem de dar uma olhada lá no Classroom, que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa surpresa, ok? Desejo a todos aí ótimos estudos e se cuidem, tá bom? Até mais, tchau, tchau.